Bom dia a todos! Olá, meus amigos! Que alegria recebê-los! Estamos juntos, uma vez mais aqui, falando do nosso Manual de Direito Civil, editora Juspodium. Daqui a pouco, gente, tem o código do desconto da promoção, né? Então, daqui a pouquinho, logo que a gente terminar o nosso encontro de hoje, a nossa live, logo em seguida, fica disponível o link, o código com o desconto, né? Então, daqui a pouquinho. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O nosso encontro de hoje, nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre a solidariedade ou não da obrigação alimentícia e a formação de litisconsórcio. Vamos ver se é possível ou não formar litisconsórcio nas ações de alimentos e se a obrigação alimentícia é ou não solidária. São assuntos importantíssimos, são temas da agenda do dia do jurista, com certeza com uma consequência prática enormíssima. Então, por tudo isso, tenho certeza que vai ser um encontro assim muito útil e muito relevante também para quem advoga, para quem está no dia a dia. Então, muita coisa importante. Muito bem, vamos ao trabalho, né? Vamos começar falando disso? Já está na hora de começarmos aqui o nosso encontro, então vamos iniciar os nossos debates, as nossas considerações sobre o assunto. E olha, eu queria começar chamando a atenção para um detalhe que me parece muito importante sobre esse tema. É que nós não podemos falar sobre solidariedade sem partir de uma premissa. Sabe qual é a premissa? Artigo 265 do Código Civil. A solidariedade não se presume. Relembra comigo? 265, Código Civil, a solidariedade não se presume. E este é um ponto de partida muito importante, porque afirmar que a solidariedade não se presume é dizer que ela sempre decorrerá da lei ou da vontade das partes. A vontade das partes com base na autonomia privada. Atenção, eu queria compartilhar isso com cada um de vocês. Eu, inclusive, escrevo sobre isso aqui também no nosso Manual de Direito Civil. Há uma referência, embora seja uma obra, claro, muito mais objetiva, direta, resumida, né? Mas aqui também a gente chama atenção para esse detalhe. É certo que o Brasil adota uma regra que é seguida por muitos países no mundo inteiro. A solidariedade não se presume, depende da lei ou da vontade das partes. Perfeito. Só que, efetivamente falando, o sistema jurídico termina criando, concebendo outras hipóteses de solidariedade que não estão previstas em lei. Isso é comum. Isto é comum. Olha, ao contrário do que muitos colegas podem estar pensando agora, quando o ordenamento diz que a solidariedade depende da lei ou da vontade das partes, essa é uma regra geral, mas que termina, em última análise, em última instância, convivendo com muitas e muitas exceções. Nós vamos encontrar inúmeros casos de afirmação de obrigações solidárias em casos não previstos em lei. E eu quero lhes brindar, eu quero agora lhes apresentar um exemplo muito importante. Que tal você conferir comigo a súmula 492 do Supremo Tribunal Federal? É uma súmula bem antiga, súmula 492 do Supremo. É uma súmula antiga, do tempo em que o Supremo tinha competências infraconstitucionais. Daquele tempo, né, usando assim uma expressão quase que da Bíblia, né, daquele tempo, e aí já faz muito tempo, na súmula 492, quando o Supremo tinha competências infraconstitucionais, afirmou-se a solidariedade entre a empresa locadora de veículos e o locatário. Súmula 492 do Supremo. Haverá responsabilidade solidária entre a locadora, a empresa locadora e o locatário de veículos, de automóveis, né? Então, nesses exemplos aí que todo mundo conhece de locação de automóveis, haverá uma relação solidária. Aquela solidariedade não está prevista em lei. Não há nenhum dispositivo legal contemplando de forma expressa esta solidariedade entre a locadora e o locatário. O que me leva, consequentemente, à conclusão, que me conduz à conclusão de que, nesse exemplo da súmula 492 do Supremo, nós teremos a afirmação de uma obrigação solidária não prevista em lei. Não prevista em lei.
Não é só esse. Quero agora conceber um outro exemplo. Eu agora também quero suscitar e exortar aqui como exemplo a súmula 221 do STJ agora, não do Supremo, né? A súmula 492 é do Supremo, mas, embora a matéria agora seja de competência do STJ, o STJ continua aplicando ela. Então, para o STJ, continua aplicável a regra da solidariedade entre a locadora e o locatário de veículos. Aliás, o STJ não só aplica essa súmula 492 do Supremo, né, aquela súmula mais antiga da época que o Supremo deliberava sobre a matéria, a STJ não só aplica, como ela abastece e diz que isso vale também para o empréstimo comodato de veículos. É bom, viu? Pensa duas vezes antes de emprestar o seu carro para alguém, porque se você emprestar o carro e ocorrer um acidente, o proprietário responde solidariamente com o comodatário. Haverá uma responsabilidade solidária entre ambos. Entendimento do STJ. Lapidando a súmula 492. E eu insisto no ponto. É uma solidariedade não prevista em lei. Ela não está contemplada expressamente em lei, mas é assim que o sistema vem operando. Pois é, um outro exemplo que quero apresentar vem da súmula 221 do STJ. Essa súmula 221 estabelece uma responsabilidade solidária entre o veículo de comunicação e o autor do escrito, da informação, quando há danos causados pela imprensa. Toda vez que se causa um dano a alguém, dano moral, por exemplo, uma notícia falsa, uma notícia veiculada indevidamente, aí aquela notícia causou um dano. O dano causado por uma notícia veiculada por veículo de imprensa, uma notícia veiculada por algum jornal, televisão, revista, por algum site na internet, respondem o proprietário do site, o site em si, a empresa e o autor do escrito. Então aqui nós vamos ter também uma solidariedade não prevista em lei. O que eu queria, nesses primeiros minutos, nessa primeira pré-eleção que nós vamos estabelecendo hoje, eu queria chamar a atenção de todos. De fato, há uma regra geral indiscutível. A solidariedade não se presume. 265 do Código Civil. Porém, esta regra geral do 265 termina convivendo harmonicamente com exceções. Em inúmeros casos, nós vamos ter solidariedades não previstas em lei. O sistema jurídico vai conceber, vai criar hipóteses de solidariedade que não estão tipificadas expressamente. E não esquece, estas hipóteses também vão estabelecer obrigações solidárias, portanto, a regra geral convive com exceções. E nós teremos sim hipóteses de obrigações solidárias não previstas em lei. Exemplo, súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Estabelecida essa premissa, então, apresentada essa base metodológica, a obrigação de prestar alimentos não é solidária. A obrigação alimentícia não é solidária, não é, por um motivo muito simples, por falta de previsão legal. Então, quando o ordenamento não contemplou os alimentos como obrigação solidária, automaticamente nós tiramos ele da nossa lista. A jurisprudência também não ousou, a jurisprudência também não deu outros passos. Moral da história, a obrigação alimentícia não é solidária. Não é solidária. No Brasil, só existe um caso de obrigação alimentícia solidária. Só um. Ele está no artigo 12 do Estatuto do Idoso. São os alimentos devidos em favor de pessoas idosas. Os alimentos devidos em favor de pessoas idosas, estes sim, configuram uma obrigação solidária. Aliás, está chegando aí o Dia dos Avós, né? 26 de julho, se não me engano. Se alguém puder confirmar para mim, se não me engano, é 26 de julho, um domingo. Então, está chegando aí o Dia dos Avós, a relação avoenga, hoje é uma relação extremamente importante para o sistema jurídico. E lembrar que aqui seria o exemplo dos avós credores de alimentos, não dos avós devedores. Se os avós são devedores, se os idosos, obrigado Bárbara, se os idosos são devedores, a obrigação continua sem ser solidária. Somente será solidária a obrigação quando os idosos forem credores dos alimentos. Em se tratando de crédito alimentício para pessoas idosas, aí sim a obrigação é solidária, é o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Eu quero lhe dizer
que logo que essa regra entrou em vigor, 2001, já tem muito tempo, né? Concebeu-se uma ideia muito interessante. Deixa eu compartilhar isso com vocês, acho que vocês vão gostar de saber. Olha só que interessante, Gabi, um beijo. Então, o que aconteceu naquela época, 2001, o Estatuto do Idoso previu expressamente que a obrigação alimentícia em favor dos idosos é solidária. E aí concebeu-se uma tese. Se essa obrigação é solidária em favor dos idosos, e os idosos merecem proteção integral, prioridade absoluta, como a Constituição também assegura proteção integral e prioridade absoluta para criança e adolescente, os alimentos devidos às crianças e adolescentes também deveriam constituir uma obrigação solidária. Ou seja, por idêntica razão, por estarem plasmados, por estarem baseados na mesma axiologia, nos mesmos valores. Dito de outro modo, os valores que justificam os alimentos para pessoas idosas são os mesmos valores, solidariedade, dignidade, que justificam os alimentos para crianças e adolescentes. Logo, se os alimentos são solidários em favor dos idosos, também deveriam ser solidários em favor de crianças e adolescentes. Essa tese, inclusive, me seduz um tanto quanto. Eu acho que é uma tese coerente e, de certo modo, até justificável. Contudo, o STJ afastou. Aí veja que interessante. Aí o próprio STJ, que nega, o STJ, que negou nesse caso, dizendo não, os alimentos em favor de crianças e adolescentes não constituem uma obrigação solidária porque falta previsão legal. Então, olha o que o STJ diz. Quando não tem previsão legal, não há solidariedade. Mas em outros casos ele cria a solidariedade sem previsão legal. Eu estou aqui pontuando só para que você perceba que, no fundo, o jurista termina se sentindo um tanto quanto inseguro nessas hipóteses, né? Porque o sistema jurídico cria obrigações solidárias não previstas expressamente em lei, malgrado a regra geral seja a impossibilidade de solidariedade fora dos casos previstos em lei. Então, no sistema jurídico brasileiro, nas relações familiares brasileiras, a única hipótese de solidariedade são os alimentos devidos em favor de pessoas idosas. Quando o idoso é credor dos alimentos, aí sim, constituem obrigação solidária. Bom, fora disso, os alimentos não são solidários. Não são. E aí nós vamos visitar agora o artigo 1698 do Código Civil. Pois bem, para quem foi chegando, eu falava que daqui a pouquinho, eu coloco, logo terminar, eu vou colocar a senha de desconto, né, para o Manual do Direito Civil. Então, daqui a pouquinho. Mas, aqui no livro eu chamo a atenção para um detalhe. O Código Civil optou por não estabelecer solidariedade para os alimentos, mas outras duas características demasiadamente importantes. Os alimentos para os idosos não são solidários. Os alimentos só são solidários para os idosos. Nos demais casos, os alimentos não são solidários. Eles são subsidiários e proporcionais. Repito, os alimentos somente são solidários para os idosos. Em favor de pessoas idosas, os alimentos constituem obrigação solidária. Nos demais casos, artigo 1698, a obrigação alimentícia não é solidária, mas sim subsidiária e proporcional. Dizer que os alimentos são subsidiários e proporcionais significa o devedor de alimentos será convocado de maneira preferencial. Primeiro são convocados os ascendentes, depois os descendentes e depois os irmãos, nesta ordem. Então, convocando primeiro os ascendentes, o mais próximo afasta o mais remoto. Se tem filhos, não são chamados os avós. Se tem avós, não são chamados os bisavós. E assim sucessivamente. Portanto, neste ponto você enxerga o 1698 com precisão cirúrgica. Os alimentos são subsidiários, constituem uma obrigação subsidiária e não solidária. E os alimentos constituem uma obrigação subsidiária porque, repito, os devedores vão ser convocados em ordem preferencial. E o devedor mais remoto somente será convocado subsidiariamente. Mas além de se tratar de uma obrigação subsidiária, e os alimentos o são, constituem a obrigação subsidiária,
os alimentos também constituem uma obrigação, atenção comigo, proporcional. Porque, havendo dois ou mais devedores, entre eles, a obrigação será repartida proporcionalmente. É por isso, exatamente por isso, que eu quero lhe dizer, a obrigação alimentícia não é solidária, é subsidiária e proporcional. Um exemplo calha à perfeição. Um exemplo se enquadra, se encaixa com perfeição. Os alimentos avoengos. Agora, não são os alimentos em favor de pessoas idosas, não. Aqui são os alimentos devidos pelos avós. Se esse avô é idoso ou não, é irrelevante. Porque os alimentos só são solidários quando o idoso é credor. Nesse caso, se o avô for idoso, e nem todo avô é idoso, mas se o avô for idoso, neste exemplo específico, se liga no movimento comigo, não são solidários os alimentos. São subsidiários e proporcionais. Vamos enxergar isso na prática? Vem comigo. Venha comigo para a gente enxergar isso na prática. Considerada a subsidiariedade e a proporcionalidade, em termos práticos, atenção, significará alimentos avoengos. Os avós somente podem ser demandados quando os pais não podem prestar a obrigação no todo ou em parte, total ou parcialmente. Então, quando os pais não têm condições de prestar os alimentos no todo ou em parte, aí os avós podem ser convocados. E aí você enxerga que essa obrigação é subsidiária. A obrigação é subsidiária e os avós só podem ser convocados na comprovação de que os pais, ascendentes mais próximos, não podem prestar no todo ou em parte. E, na sequência lógica, os bisavós só podem ser convocados quando ficar provado que os pais e os avós não podem prestar no todo ou em parte. Com isso, nós vamos percebendo, no exemplo da obrigação alimentícia avoenga, no exemplo dos alimentos avoengos, nós vamos reconhecer com tranquilidade este caráter subsidiário. Mas, além do caráter subsidiário, na obrigação avoenga você enxergará comigo também um caráter proporcional. Proporcional. Porque a pessoa pode ter dois ou mais avós. Sim, você diz, não, a pessoa cristã tem 4 avós. Pode ter mais. Pode. Pluriparentalidade ou multiparentalidade. Na hipótese da pluriparentalidade ou multiparentalidade, a pessoa pode ter mais avós. Imagine uma pessoa que tem 2 pais e uma mãe. Vai ter 6 avós, consequentemente. Então, neste caso, considerada a possibilidade de um maior volume de avós, dentre os avós, a obrigação alimentícia será dividida proporcionalmente. Não é igualitariamente. Não é. E como não se trata de uma divisão igualitária, por favor, atenção, significa em termos concretos, dentre os avós, essa obrigação não será repartida em partes iguais. Não, não. Será repartida proporcionalmente, de modo que quem tem uma capacidade contributiva melhor, contribui mais. Quem tem uma capacidade contributiva menor, contribui menos. Uma vez que essa obrigação será dividida, repito, proporcionalmente. O que quero dizer nesse momento é que, quando tomamos o exemplo da obrigação alimentícia avoenga, nós vamos enxergar com precisão, nós vamos enxergar plenamente que a obrigação alimentícia não é, como regra geral, solidária, mas sim subsidiária e proporcional. Subsidiária porque os devedores mais distantes só podem ser demandados subsidiariamente e, dentre eles, a obrigação será dividida proporcionalmente e não igualitariamente. Proporcionalmente de acordo com o trinômio. O trinômio, necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem presta e proporcionalidade. Necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem presta, proporcionalidade. Então, a obrigação alimentícia avoenga é artigo 1698. Não perca o parâmetro da lei, especialmente quem faz concurso, viu? Quem faz concurso, de acordo com o código, a obrigação alimentícia não é solidária, mas sim subsidiária e proporcional. Pois é, mas aqui, e tomando como exemplo, uma vez mais, a obrigação alimentícia dos avós, avoenga, aí surge um problema. É porque, nestes casos, quando há
a possibilidade de demandar outras pessoas subsidiariamente, surge uma questão. E uma questão, de certo modo, eu reconheço até um pouco lógica. Em se tratando de uma obrigação subsidiária, seria possível calcular o valor da pensão de acordo com a capacidade contributiva do devedor mais distante, daquele devedor que só prestará os alimentos subsidiariamente? Tomando um exemplo, o pai tem uma capacidade contributiva menor, mas os avós paternos têm uma capacidade contributiva maior. Estes alimentos podem ser calculados pela capacidade contributiva dos avós e, portanto, ampliar o valor da pensão devida aos netos? Essa é uma discussão muito interessante. E exatamente para extirpar, exatamente para afastar essa discussão, o STJ editou a súmula, atenção, 596. Esta súmula 596 do STJ é uma súmula extremamente importante porque ela parametriza uma interpretação altamente prospectiva. Meus amigos, não vamos esquecer de um detalhe que não pode passar despercebido. É que a obrigação de alimentar o filho é dos pais. Os avós, eles não podem ter essa obrigação primária. A súmula 596 foi editada exatamente para deixar clara essa obrigação primária dos pais. Então a súmula 596 confirma em primeiro plano. Em primeiro plano, a súmula confirma a linha de entendimento do artigo 1698, dizendo: a obrigação alimentícia dos avós é subsidiária. É subsidiária porque os avós só vão prestar os alimentos quando os pais não puderem prestar no todo ou em parte. Então, quem deve ser demandado primeiro? Os pais. Os pais devem ser demandados em primeiro plano. Se os pais não tiverem condições de prestar os alimentos no todo ou em parte, aí os avós podem ser atingidos. Muito bem. Assim, mas os avós vão ser atingidos de que maneira? E aí vem a súmula e diz: atenção, e quem tiver com o código, aproveita para riscar junto comigo. No Código Civil, você está lá no artigo 1698. No Código Civil constam duas características. O Código Civil aponta que os alimentos são subsidiários e proporcionais. Subsidiários e proporcionais. Mas, por favor, risca o seu código e coloca lá a informação. Bateu o olho e você não esquece nunca mais. A lei de subsidiária, a lei de proporcional, a obrigação alimentícia dos avós é também complementar. Complementar. Ou seja, quando se afirma que essa obrigação avoenga é complementar, o que quis dizer a súmula foi que os alimentos devem ser calculados pela capacidade contributiva dos pais e os avós vão apenas complementar. Ou seja, o fato de alguém ter um avô rico não garantirá necessariamente um valor de pensão alimentícia alto, porque a obrigação não é primária dos avós, mas complementar. Primeiro, a obrigação é dos pais. Em primeiro plano, demandam-se os pais. Em primeiro plano, o cálculo será feito pela capacidade contributiva dos pais. Olha, meus amigos, olha, eu sei que muita gente deve estar agora pensando comigo: Cristiano, mas isso não é injusto com o neto? Não. Os filhos vão viver em conformidade com a capacidade contributiva dos seus pais. Dos seus pais. Os avós vão complementar. E os netos não terão nenhum prejuízo, porque os avós complementam no limite da necessidade dos netos. Então, aquilo que se fizer necessário, os avós vão complementar na linha da súmula 596 do STJ. Então, a obrigação dos avós é complementar no sentido de garantir o limite, de garantir aquilo que os netos precisam para ter uma vida digna. Então, esta obrigação é complementar. E eu não tenho dúvidas de que essa complementaridade se justifica perfeitamente. Agora, atenção. Estes avós que vão ser demandados de forma complementar, estes avós tendo uma capacidade contributiva alta, e aliás essa é uma tônica aqui do Brasil. Nós temos no Brasil avós que têm uma renda mais alta do que os filhos, por conta, muitas vezes, de aposentadoria, por conta, muitas vezes, claro, de ter uma diminuição de despesa num dado momento da vida, por motivos diversos que não calham
a oportunidade, motivos inúmeros, infinitos, que não vêm ao caso. Muitas vezes, não raro, o avô tem capacidade contributiva melhor do que a do pai. Se a gente fizer a conta dessa pensão alimentícia pelos avós, nós vamos estar pulando, saltando o poder familiar. Então, a regra geral, e me parece que nesse ponto, a súmula 596 anda muito bem. A obrigação alimentícia não é solidária, mas subsidiária e complementar. Súmula 596. E assim, os avós complementam aquilo que os pais não podem prestar no todo ou em parte. Aquilo que os pais não puderem prestar no todo ou em parte, então, necessariamente os avós complementam. Eu repito, não há prejuízo nenhum para o filho, para o neto, porque o neto, ele vai ter as suas necessidades supridas, só não vai se ultrapassar o limite do necessário. Então, mas o vovô poderia prestar mais isso, mais aquilo outro, mas a obrigação do vovô não é primária, é subsidiária e complementar. Isto me parece muito importante para que nós não venhamos a patrimonializar as relações familiares. Para que nós não venhamos a introduzir nas relações familiares um viés fundamentalmente econômico, patrimonialista. Daí me parecer muito interessante esse entendimento que surge da súmula 596 do STJ. Muito bem, estabelecida então a base metodológica desse nosso encontro de hoje. Repito, e para quem foi chegando, me permita aqui em 30 segundos passar em revista isso aqui. 30 segundinhos, para quem foi chegando. A obrigação alimentícia, como regra geral, não é solidária. Não há solidariedade na obrigação de prestar alimentos. Essa é a regra geral. A obrigação de prestar alimentos é subsidiária e complementar e, atenção, proporcional. Subsidiária, complementar e proporcional. Eu me refiro ao 1698 em combinação com a súmula 596 do STJ. Pois bem, a obrigação de prestar alimentos só será solidária no Brasil só em um caso. O único caso de obrigação solidária alimentícia são os alimentos em favor dos idosos. Em favor. É o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Se nós estabelecemos essa premissa metodológica, se nós estabelecemos essa base de estudo, agora vem uma questão processual pulsante, para você sentir na sua veia. Olha que situação maravilhosa. Já que os alimentos constituem uma obrigação subsidiária, não solidária, proporcional e complementar, quando se tratar dos avós, atenção, olha que situação processual que surge. É possível promover a ação de alimentos diretamente contra os pais e os avós? Diretamente. Veja, eu não tenho nenhuma dúvida, sobre a possibilidade de ajuizar uma ação primeiro contra o pai e depois contra os avós. Isso aí é discutível. Ajuizou a ação contra os pais. Ficou provado que aqueles pais não têm condições, os avós seriam demandados na sequência. Eu estou perguntando a formação de um litisconsórcio. Seria possível demandá-los em litisconsórcio? Antes de dar a resposta, eu quero aqui suscitar uma questão processual que muitos colegas, às vezes, terminam perdendo a referência. Cuidado, viu? Jurista. Muito cuidado, jurista. Muito. Muitas vezes eu recebo mensagem, vem pelo Insta, vem pelo e-mail, vem por sinal de fumaça, de tudo quanto é jeito. E muita gente me pergunta assim, Cristiano, olha, tem uma ação de alimentos contra o pai, foi fixada a obrigação alimentícia, transitou em julgado. O pai não pagou, executou-se o pai. Lá na execução, já tem pedido de prisão, o pai não pagou, uma confusão danada, Cristiano. Sim, beleza. E aí? Agora a gente pode requerer contra os avós lá na execução? Claro que não. Claro que não. O cumprimento de sentença 528 a 533 do CPC, anotou? 528 a 533 do Código de Processo Civil. O cumprimento de decisão de alimentos, o cumprimento de sentença que fixou alimentos, há de ser sempre um cumprimento de decisão adstrito ao título executivo judicial formado.
Ora, se o título executivo foi formado contra o papai, não é possível executar o vovô. Não é possível. O vovô é um sujeito ilegítimo. Ilegítimo, é um sujeito passivo ilegítimo porque ele não consta do título. O título judicial, o título executivo se dirige contra o pai. Consequentemente, não podemos executar os avós. Então, nesse exemplo de uma ação de alimentos que tramitou contra os pais, uma ação de alimentos que gerou a condenação dos pais, não pode ter a execução dirigida contra os avós, que, por óbvio, constitui parte legítima para execução. Motivo pelo qual, atenção todos, se o título executivo se formou contra os pais, são os pais que têm de ser executados, inclusive sob pena de prisão. 528, 533, Código de Processo Civil. Cristiano, tudo bem, mas agora, na execução, ficou comprovado que os pais não têm condições de pagar. Agora, na execução, ficou demonstrado que o papai não tem patrimônio executível, não existem bens para serem executados, até porque nos alimentos poderíamos executar até o bem de família. Até. Ah, tudo bem, poderia, mas não tem. Não tem bem de família, não tem bem, não tem mal, não tem nada. Não tem nada, aquela pessoa não tem nada para executar. Então, não existem bens executáveis, executíveis. Não existe salário para ser executado, rendimentos. Aquela pessoa já foi presa, não pagou. E aí você lembra que não cabem 2 prisões pelo mesmo período de dívida. Moral da história, não tem como prender de novo por aquele período. Não tem como executar porque não existem bens executíveis. Não tem como discutir, não tem. Agora eu executo os avós. Executa não. Agora você demanda os avós. Nós temos de voltar para a atividade cognitiva para que os avós sejam condenados, formando um novo título executivo. Aí agora sim os avós poderiam ser executados. Então, respondendo à primeira pergunta, respondendo à primeira dúvida que o jurista tem, se a condenação foi dos pais, os avós podem ser executados? Não. Não. Porque o título executivo foi formado contra os pais. Os avós precisam ser demandados na cognição, ação de alimentos, para que o juiz calcule a condenação, que será, vem de novo comigo? Venha, me dá a mão e vem comigo. A condenação dos avós será subsidiária, proporcional, complementar, na linha do artigo 1698 e da súmula 596 do STJ. Valeu. Espera aí que não terminou não. Vamos para o litisconsórcio? E agora chega a grande pergunta. Eu estou vendo a Fernanda, que é uma grande processualista catarinense. Fernanda, um beijo carinhoso. Obrigado aí pela sua presença aqui. Rafael Calmon, meu grande amigo. Rafael, sucesso aí no livro novo, viu? Boa sorte. Então, não tenho dúvidas de que aqui no processo civil, os colegas do processo civil já estão aqui a postos, né? Então, no processo civil nós vamos ter essa grande discussão. Tudo bem. Já que eu só posso demandar os avós de maneira subsidiária, complementar e proporcional, então para ganhar tempo, eu não quero demandar primeiro o pai, até porque muitas vezes o credor já sabe que o pai não tem condições. O credor já sabe. Então o credor já sabe que aquele pai não tem condições de prestar os alimentos, aí ele pensa, eu vou ganhar tempo. Como é que eu vou ganhar tempo? Eu vou dar o pulo do gato. Eu vou saltar e já vou entrar com ação contra o pai e os avós. Porque aí eu demando os dois simultaneamente. Pode? Como diria o Galvão Bueno na transmissão do futebol da Rede Globo, pode, Arnaldo? Então, pode, Arnaldo, formar esse litisconsórcio? A resposta é, em linha de princípio, não. Não pode. E não pode, como linha de princípio, a formação desse litisconsórcio, amigos, por um motivo. Porque a obrigação dos avós não é solidária, mas sim subsidiária. Se os avós respondem subsidiariamente e não solidariamente, a consequência lógica a que se chega é que esses avós só podem ser demandados quando demonstrada a incapacidade contributiva dos pais, no todo ou em parte, total ou parcial. Então, os avós não poderiam responder em litisconsórcio passivo por não se tratar de uma obrigação solidária, mas sim subsidiária. 1698 do Código Civil, súmula 596, Superior Tribunal de Justiça.
Mas eu quero submeter a vocês uma tese que eu venho sustentando aqui no nosso livro, no volume único, sim, resumo, mas está lá também, e no volume de Direito de Família. É uma tese que eu venho sustentando há muito tempo e que eu lhe confesso, eu estou muito convicto, eu estou muito seguro da pertinência dessa tese à luz da efetividade e instrumentalidade do processo. Enxergando o processo como instrumento e não como um fim. O processo é instrumento, é meio, não é fim. Mas além de enxergar o processo como instrumento, eu quero também buscar a efetividade. O processo se destina a servir o direito material. Nessa linha de raciocínio, então, eu quero lhe dizer que eu entendo cabível a formação de um litisconsórcio eventual ou sucessivo. Eventual ou sucessivo. Como é que funcionaria esse litisconsórcio? Comigo, hein? Este litisconsórcio funcionaria mais ou menos da seguinte forma. É possível formar um litisconsórcio entre os pais e os avós. É possível ajuizar um pedido eventual. É isso aí, Laurinho. Laurinho está ali. É uma acumulação de pedidos eventual. Perfeito. Perfeito, Laurinho. E aí eu posso dizer o seguinte, meu amigo. Juiz, eu quero a condenação do pai. É dele que eu quero receber a pensão alimentícia. Todavia, se este pai não puder prestar o valor dos alimentos que o autor necessita, no todo ou em parte, eu quero aproveitar para já condenar os avós. Observe, os avós vão ser citados? Vão. Os avós vão ser citados regularmente. Regularmente. Os avós vão ser citados, os avós vão contestar, vão impugnar, vão produzir prova, mas na sentença, o juiz só vai analisar o pedido dirigido contra os avós se ele julgar improcedente ou procedente em parte o pedido dirigido contra os pais. Eu vou repetir. Claro que eu vou repetir. E você vem comigo. O pedido dirigido contra os avós somente será analisado na eventualidade do pedido dirigido contra os pais ter sido improcedente ou procedente em parte. O que quero dizer é que se o juiz julgou totalmente procedente o pedido dirigido contra os pais, o pedido contra os avós fica prejudicado. Prejudica-se o pedido dirigido contra os avós pela total procedência do pedido dirigido contra os pais. E eu repito, a obrigação dos pais é primária. A dos avós é complementar e subsidiária. Então, neste ponto, já que a obrigação dos avós é subsidiária e complementar, o pedido dirigido contra os avós só será analisado se os alimentos requeridos dos pais foram julgados improcedentes ou procedentes em parte. Aí os avós vão ter analisado o pedido dirigido contra eles para complementar no todo ou em parte. Calma que tem mais. Então, vislumbrada a possibilidade de litisconsórcio neste caso específico, nós poderemos ter a formação de um litisconsórcio eventual, sucessivo. O pedido é dirigido contra os pais. Se os pais não puderem prestar no todo ou em parte, os avós é quem vão prestar. Olha, nesse ponto eu quero fazer só uma analogia. É só uma analogia para facilitar os nossos debates. Imagine aqui que isso servirá com perfeição também. Com perfeição, isso caberá para o pedido de indenização dirigido contra os incapazes. Pedidos indenizatórios. É que o artigo 928 do Código Civil, 928, estabelece que a responsabilidade civil dos incapazes é uma responsabilidade subsidiária. Os incapazes só respondem se o seu representante ou assistente não tiver a obrigação de fazê-lo ou não tiver condições. Então, se os incapazes só respondem dessa maneira, o pedido de indenização tem de ser dirigido contra o representante ou assistente. Se ele não puder, aí o incapaz responde do mesmo modo. Então eu penso assim, a ação indenizatória nesse exemplo, ela poderia ser uma ação indenizatória dirigida contra o representante ou assistente, em litisconsórcio eventual com o incapaz, dizendo assim, olha, se o representante ou assistente não puder prestar, aí eu já quero a condenação do incapaz, nesse exemplo. Então, analogamente,
Analogamente, eu falei analogamente, viu? Vocês sabem que eu gosto muito dessas questões relativas à língua. Eu acho que a língua termina, às vezes, atrapalhando, outras vezes ajudando no estudo do direito. Mas olha só, eu vejo muito jurista falando assim, é porque analogicamente é outra coisa. Analogicamente não é a expressão apropriada. Nesse caso é analogamente. Então, analogamente ao que ocorre no campo da responsabilidade civil do incapaz, e aí eu relembro, o incapaz só responde civilmente, subsidiariamente é o 928. Subsidiariamente, a responsabilidade é dirigida contra o seu representante ou assistente. O seu representante ou assistente é quem responde, e se ele não puder responder, aí o incapaz responde. Caberia, nesse contexto, caberia, então, uma formação de litisconsórcio eventual, sucessivo. Eu estou tomando como referência, como paradigma, para trazer para o campo da obrigação alimentícia dos avós. E lhe dizer, é possível formar um litisconsórcio entre os pais e os avós com pedidos eventuais, sucessivos. O pedido é contra os pais. Se os pais não puderem prestar no todo ou em parte, aí já se aprecia na mesma sentença o pedido contra os avós. Essa sentença é... Posso te pedir atenção agora? Se você estiver pensando em outra coisa, tira a mão do celular, do WhatsApp, do Insta, do Face. Tira. Olha para mim e se concentra. Agora, pensando no que eu vou lhe falar. Essa sentença, ela é, atenção, formalmente una, materialmente dúplice. Eu vou repetir. Esta sentença que julga uma ação de alimentos em que houve um litisconsórcio sucessivo entre pais e avós, essa sentença será formalmente una. É uma sentença só. Só existe uma sentença. O juiz proferiu uma única sentença. Então ela é formalmente una. Materialmente dúplice. Porque ela julga duas relações jurídicas distintas. A relação jurídica do filho contra o pai, com o pedido de alimentos primariamente dirigido aos pais, mas se os pais não puderem prestar no todo ou em parte, julga também o pedido do neto contra o avô. E esse pedido do neto contra o avô é subsidiário complementar. Subsidiário complementar, então, é formalmente una, materialmente, substancialmente dúplice. Fantástico isso, né? Só que ainda falta um outro aspecto que eu fui deixando em ordem sucessiva por motivos didáticos. O outro aspecto que falta ser abordado diz respeito a um outro vocábulo, a uma outra expressão que consta do artigo 1698. Venha comigo! Lá no artigo 1698 consta que a obrigação alimentícia não é solidária, mas sim subsidiária e proporcional. Ao dizer que esta obrigação é proporcional, surge um outro problema. Como eu disse antes, para os colegas que já estavam comigo antes, eu comentava, as pessoas podem ter 2 ou mais avós. Sim, na maioria dos casos, as pessoas têm 2 ou mais avós. No caso de pluriparentalidade, as pessoas podem ter 6 avós. A depender do caso, 8 avós. Então, como as pessoas podem ter 2 ou mais avós, como se faz para compreender a expressão, aquele trechinho que fala assim, a obrigação alimentícia será complementar, beleza, subsidiária, beleza, e proporcional. Proporcional! Se a obrigação alimentícia é proporcional, como é que nós vamos dividir? Cada avô vai pagar uma parte igualitariamente? Não. Proporcionalmente não é, igualitariamente. Não é. Então, esta obrigação alimentícia será calculada de acordo com a capacidade contributiva de cada avô. E aquele avô que tem uma condição melhor vai prestar mais. Quem tem uma condição menor vai prestar menos. Isso é indiscutível. Indiscutível. Só que aí vem a parte final do artigo 1698 para apavorar o jurista. Quem faz concurso... Olha, nas aulas eu sempre digo isso. Sempre. Eu lhe chamo a atenção nisso nas aulas. Tem horas que o concurseiro ele precisa ter equilíbrio não só jurídico, não conhecimento, equilíbrio emocional.
Porque se você não tiver equilibrado emocionalmente, o texto de lei lhe induz a erro. Eu me refiro, uma vez mais, ao artigo 1698. Esse artigo 1698 é de clareza solar. É de clareza solar para dizer assim, a obrigação alimentícia não é solidária, ela é subsidiária, passamos, e complementar. E proporcional. E proporcional. Proporcional significa, será dividida de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Aí você diz, está perfeito, acaba o artigo. Não acabou. Aí o artigo não acaba e traz uma outra expressão, dizendo assim, se um dos codevedores for demandado sozinho, poderá chamar ao processo os demais obrigados. Se um dos codevedores for demandado sozinho, poderá convocar ao processo os demais co-obrigados. Voltando ao exemplo dos avós, voltando, de novo, com os avós. Se um avô for demandado sozinho, ele pode convocar os demais. Aliás, no mais das vezes, é assim que ocorre. Porque quando o neto entra com ação de alimentos avoengos, quando o neto demanda o avô, ele olha primeiro, para o avô do outro lado. Porque ele não vai demandar o avô, que é o pai, por exemplo, da mãe dele, com quem ele mora. Então, se esse filho mora com a mamãe, e não raro no Brasil, essa mamãe mora com os pais dela, portanto, os avós maternos já estão contribuindo. Esses avós maternos contribuem com moradia, contribuem muitas vezes com transporte, porque são eles que às vezes são aposentados, e aí eles levam o neto na escola, buscam plano de saúde, o vovô coloca o netinho como dependente no plano de saúde. É bem verdade que muitas vezes esses avós maternos, no meu exemplo, já estão prestando alimentos, às vezes até os alimentos in natura. Pois é, mas eu quero lhe chamar a atenção agora para o fato. Esses avós maternos não foram demandados. Só foram demandados os avós paternos, no meu exemplo. Então, se somente um dos codevedores ou alguns foi demandado, eles podem chamar ao processo os demais. O que significaria chamar ao processo? O que significaria? Eu sei que no impulso, pensando mais com o fígado do que com o cérebro, muita gente vai dizer assim, isso é chamamento ao processo. Chamamento ao processo está no artigo 131 do CPC, 131 do Código de Processo. O que é o chamamento ao processo? É intervenção de terceiros baseada em solidariedade. Repito, intervenção de terceiros baseada em solidariedade. Pois bem, então o que vai acontecer? É que só cabe o chamamento ao processo quando um devedor solidário foi demandado sozinho. E aí ele pode chamar ao processo os demais. Então, chamamento ao processo se baseia em solidariedade obrigacional. A obrigação alimentícia não é solidária. Então, não se trata de chamamento ao processo. Posso fazer um break? Estou inspirado, né, Lilian? Claro. Olha, eu quero fazer um break rapidinho só para você pensar comigo. Eu falei mais cedo, a obrigação em favor dos idosos é solidária. Aí eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, então, Cristiano, naquela obrigação alimentícia em favor dos idosos, caberia o chamamento. Porque ali tem a obrigação solidária. Não caberia, nem ali. Sabe por quê? Porque o procedimento da ação de alimentos é um procedimento especial. E procedimento especial, célere, simplificado, abreviado e, portanto, incompatível com a intervenção de terceiros. Não cabe intervenção de terceiros na ação de alimentos. Não cabe intervenção de terceiros na ação de alimentos. E, portanto, mesmo nos alimentos devidos em favor de pessoas idosas, não cabe chamamento ao processo. Fechei o meu parênteses. Eu disse que eu não me perdia. Eu já voltei e agora eu quero analisar quando a parte final do 1698 estabelece o codevedor demandado sozinho pode chamar ao processo os demais. Quando se afirma isso, 1698 parte final, como é que ele faz? Que instituto é esse? Pois bem, o STJ variou, a sua interpretação variou ao longo desse tempo. Primeiro o STJ disse que era litisconsórcio necessário, mas no finalzinho de 2017, já no início de 2018, numa histórica decisão da relatoria da ministra Nancy Andrighi,
o STJ promoveu overruling. Quem está estudando para concurso sabe o que é overruling, né? Mudança de jurisprudência. Então, o STJ promoveu um overruling e agora passou a entender que se trata de litisconsórcio facultativo e não solidário. Então, quem estuda para concurso, a parte final do 1698 dizendo, na ação de alimentos, se um ou alguns dos codevedores demandados, se um ou alguns dos codevedores demandados quiser, pode chamar ao processo os demais. Trata-se de litisconsórcio facultativo e não necessário. Pois é um litisconsórcio facultativo e não necessário, porque, atenção, porque se ele não quiser convocar os demais, não precisa. Não precisa. Ilustrando, vamos voltar para o exemplo. O neto demandou os avós paternos, mas não demandou os maternos. Os avós paternos demandados numa ação de alimentos avoengos, atenção, demandados de forma subsidiária e complementar, esses avós paternos poderiam chamar ao processo os avós maternos. Pronto. Poderiam. Eles não querem, não chamam. Porque o litisconsórcio é facultativo, não é obrigatório. Quem gosta de processo, eu estou vendo a Fernanda Cel, o Rafael. Então, para os meus colegas processualistas que estão aqui, muita atenção agora. A grande característica do litisconsórcio facultativo é a sua dependência da provocação do autor. Só quem pode provocar litisconsórcio facultativo é o autor. Só. Os clássicos processualistas brasileiros, Arruda Alvim, Humberto Teodoro Júnior, Pontes de Miranda, nas grandes obras do processo civil, da literatura processual brasileira, a grande característica, a marca registrada de um litisconsórcio facultativo é que ele só pode ser formado a requerimento do autor. Cabe ao autor, e só a ele, provocar litisconsórcio facultativo. Pois é, só que o STJ diz o seguinte, este litisconsórcio, Glaucio, que alegria ele ver aqui, Glaucio, um beijo. Então, esse litisconsórcio facultativo, ele pode ser formado a requerimento do autor. Beleza, mas você dizer, mas o autor já não formou. Porque o autor que poderia ter formado esse litisconsórcio não formou. Ele entrou com ação somente contra os avós paternos, no meu exemplo. E aí vem de lá o STJ e diz, mas ele pode ser formado também a requerimento do réu na contestação. Ou do Ministério Público, por isso, Bárbara, que o MP da sua comarca requer. Ou do Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, custos e iuris, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Atenção, se o réu, na contestação, não requereu a formação desse litisconsórcio facultativo, se o Ministério Público, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, também não requereu, preclusão consumativa, e, portanto, estabilização da relação processual, que seguirá somente contra os avós paternos. Portanto, ao reconhecer que neste litisconsórcio, especificamente da ação de alimentos, o que eu estou a dizer, só cabe no litisconsórcio facultativo da ação de alimentos, que pode ser formado na inicial pelo autor, que já não quis, demandou somente alguns dos codevedores, pelo réu, na contestação, pelo Ministério Público Fiscal da Ordem Jurídica, custos e iuris, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Como esse litisconsórcio pode ser formado também a requerimento do réu e do Ministério Público, o que é incompatível com a natureza do litisconsórcio facultativo, eu venho defendendo aqui, tanto no manual quanto no volume de Direito de Família, que se trata, veja se você concorda comigo, de um litisconsórcio facultativo atípico. Atípico. Eu uso essa expressão, litisconsórcio facultativo atípico, porque o regime dele é diferenciado. O seu regime é especial. Neste caso, este litisconsórcio pode ser formado não só pela vontade do autor, mas também pela vontade do réu, não só pela vontade do autor. Esse litisconsórcio poderá ser formado pela vontade do réu e pela provocação do promotor de justiça, funcionando como fiscal. A conclusão a que chego, por favor, é um litisconsórcio facultativo atípico. A atipicidade está na possibilidade de sua formação.
seja pela vontade do autor, do réu, do Ministério Público. Ele só não pode ser formado por iniciativa do juiz. O juiz é que não pode formar esse litisconsórcio, porque o juiz não pode escolher contra quem a demanda vai tramitar. Eu vi alguns colegas dizendo assim: Cristiano, é injusto. É injusto trazer para o processo os avós que já estão colaborando. Não se preocupe, não haverá nenhuma injustiça. Sabe por que não se preocupe? Se, no meu exemplo, eu dei aquele exemplo, né? O neto, o filhinho mora com a mamãe. Mora a mamãe com o seu filhinho. Só que a mamãe e o filhinho dela moram com os pais dela. Então, os pais dela colaboram em muito com a manutenção daquele neto. Os pais dessa moça ajudam ela. Ela sai para trabalhar, são eles que levam na escola, são eles que ajudam nas tarefas escolares, são eles que colocam no plano de saúde e levam no médico. Esses avós são maravilhosos. Mas esse Cristiano, é injusto demandar eles. Calma. A ação de alimentos avoengos vai ser dirigida contra os outros avós, os paternos. Os avós paternos podem chamar. É razoável, sim. É razoável. Porque agora o juiz vai verificar como esses avós maternos ajudam. Afinal de contas, o que eles fazem constitui alimentos in natura. E o juiz vai calcular, dizendo: olha, eu não vou condenar os avós maternos porque eles já estão prestando alimentos in natura. Eu agora condeno os avós paternos. Eu condeno os avós paternos que não estavam prestando alimentos, considerando que os maternos já prestam os alimentos in natura. Então, eu acho até importante que os avós maternos compareçam para que o juiz saiba a extensão da colaboração, para que o juiz calcule de que maneira esses avós maternos efetivamente colaboram no dia a dia desse neto. Então, a mim parece extremamente importante, a mim parece riquíssima essa possibilidade de litisconsórcio facultativo. É o que acontece com o povo do Brasil, sem dúvida. E nós vamos ter aqui uma obrigação alimentícia mais rica, mais complexa. Eu não tenho dúvida de que os alimentos constituem cada vez mais um pântano, uma areia movediça. A gente entra, não sabe como sair. E nesses pontos de interseção entre o direito material e o processual, isso fica ainda mais claro. Thaís, um beijo carinhoso, Thaís. Pois é, tomara que isso tudo passe logo. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela companhia durante aqui os nossos encontros com o autor. Vamos ter mais, viu? A editora está preparando mais encontros com o autor em relação às outras obras. Eu vou esperá-los, viu? Vou ficar esperando. Assim que acabar a live vai ficar salva, mas assim que ela acabar, já fica aí postado o cupom de desconto do Manual de Direito Civil. Aproveita, gente, aproveita, viu? Muito bons estudos! Muito boa sorte a todos, tá? E como sempre, eu vou ficar te esperando. Até a próxima! Tchau, gente!